Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Delice Trader. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre padrão de candle, especificadamente de um padrão chamado Harami, ou Harami, que é um padrão na verdade, galera, japonês. O nome já vem da própria cultura japonesa, que em japonês seria gravidez ou grávida, né? Seria o nome, esse termo usado, seria então grávida. E ele serve muitas vezes indicando que o mercado ele vai ter algum respiro, isso é um pullback, né? Ou ele também pode indicar uma reversão. Então ele, muitas vezes, galera, esse padrão Harami, ele serve bastante para você identificar um lugar do gráfico onde vai reverter. Ele faz quase a mesma função do engolfo. Eu considero ainda o engolfo um pouco mais forte do que o Harami. Ele, para você olhar, ele é quase o inverso. Ele é o inverso do engolfo. Visualmente falando, ele é o inverso do engolfo. Nós teríamos um engolfo de alta aqui. Eu tenho um vídeo só sobre engolfo, galera. Não vou falar de engolfo, só para te mostrar aqui. O engolfo é assim, certo? Engolfo de alta. Já o Harami, ele seria isso aqui, ó. Um Harami de alta seria isso aqui. Isso seria o Harami, ou Harami, seria esse. Ele é o inverso. Por que ele é o inverso? Porque no engolfo, né, a diferença para você conseguir diferenciar, engolfo você tem primeiramente, ou seja, da esquerda, um candle pequeno, acompanhado de um candle maior, com a polaridade do candle oposto. Então esse é o engolfo. Já no Harami, você tem o inverso. Vem primeiro o candle grande e depois você tem o candle pequeno, tá certo? Então, por isso, aí você consegue diferenciar quando é um engolfo e quando é um Harami. Então, Harami, como é gravidez, galera, né? Lá no japonês eles veem como se aqui fosse a grávida, esse aqui fosse a grávida, o candle maior, e esse aqui fosse o filho. Por isso gravidez, por isso grávida, né? Ou seja, tá dando a luz aqui. E na prática ela dá à luz praticamente uma nova tendência de mercado, né? Existe dois tipos de Harami, que seria o Harami de baixa e de alta. Então eu vou desenhar aqui como seria um Harami de alta, primeiramente. Então vamos lá. Primeiro candle é sempre o candle maior, galera. Primeiro sempre vai vir um candle maior, grande, seguido de um candle menor com a polaridade oposta. Então aqui que você está vendo é um Harami de alta, galera. E agora eu vou fazer um Harami de baixa, é o oposto. Aí tem um candle maior que era para ser de alta, certo? Como fosse o Morboso, e um candle menor de baixa. Então esse é o engolfo de baixa. O engolfo de baixa termina com candle vermelho, o engolfo de alta termina com candle maior. Mas para ele ter serventil, o engolfo, galera, ele tem que estar no lugar adequado dentro de um gráfico, tá? Não é qualquer lugar que você vai achar o engolfo e vai dizer, não, aqui é o engolfo não, o Harami, não é qualquer lugar que você encontra o Harami que você vai que ele vai ter efeito. Então sempre eu vou colocar aqui, ó, vou colocar duas linhas representando regiões de suporte e resistência, tá bom? Para você entender melhor no gráfico. Resistência, e vou colocar aqui embaixo suporte. Então, em tese, né, se você não sabe ainda o que é suporte e resistência, se você está começando agora no mercado, eu indico que você entre no nosso canal e veja um vídeo específico sobre suporte e resistência. Mas, basicamente, suporte onde as partes baixas do preço, resistência as partes altas do preço. Quando que vai ter valia um Harami de alta ou de baixa? Quando que ele vai valer? Quando o mercado, por exemplo, num Harami de baixa, o mercado ele vai estar caindo, certo? Tá caindo, e tá próximo à região de suporte aqui, onde as partes baixas do preço, isto é, regiões de fundo de preço. Aí você tá lá caindo, né, os candles vermelhos de queda, etc, tal. Aí de repente aparece um candle relativamente grande, tá certo? Com um candle menor e verde. O que tá indicando esse padrão pra gente, galera? Tá indicando que o preço a partir de agora ele pode dar um respiro aqui, ó, tá? Seja lá no 38.2, seja no 50% aqui da tendência original, que nesse caso é de queda, 50% para depois retornar, ou realmente ele pode estar indicando aqui uma reversão. Ou seja, sempre vai dar certo nas regiões de suporte, galera. Sempre vai dar certo não, né? Sempre ele geralmente dá certo em regiões de suporte, certo? E quando você deve levar em consideração um Harami de baixa? Quando os preços estão subindo, próximo em regiões de pico de resistência, você vê esse padrão aqui, ó, tava subindo, aí aparece um candle de força ali verde ou branco, se a gente for falar de candle japonês, né? No original era branco e preto.
A gente, os ocidentais aqui, colocaram verde e vermelho. E o que que acontece, galera? Aí depois vem um candle vermelho aqui menorzinho. Aí ele pode, quando você vê aqui em regiões de resistência, ele pode estar simbolizando que vai entrar um respiro no mercado, ou seja, vai ter um pullback aqui para ele voltar a subir, ou realmente está dando uma reversão de mercado, que é quando os preços mudam, estavam subindo e passam a descer. Então ele é sim, galera, um padrão muito importante para você ver no gráfico. Ele vai mudar, ele pode estar mudando a direção do mercado e te abrindo aí um leque de oportunidade, tá? Uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro no swing trade, no day trade, etc tal. Agora a gente tem que entender também uma coisa, que às vezes você não vai ver o padrão exatamente dessa forma aqui, ó, galera. Nem sempre você vai ver dessa forma aqui, ó, padrão Harami. Por que que é importante a gente falar isso? Porque muitas vezes ele vai estar, esse pontinho menor, o que seria o candle menor, ele não vai muitas vezes estar exatamente no meio. Ele também não vai, às vezes é só um candle pequeno, às vezes ele pode ser, por exemplo, um doji ou um spin, que é um candle bem pequenininho ali, né, bem pequeno ali, deixando o pavio para cima e para baixo, deixando um paviozinho aqui, ó, ou de repente até um doji, mas é melhor que seja um candle de corpo mesmo, que o doji ele não tem corpo, ele tem mais os pavios e o corpo é bem fininho. Mas pode ser um spin assim também, tá? Que spin é hélice, né? É uma hélicezinha ali, pode aparecer dessa forma. Eu quero falar de uma variação que é normal, até para você ver no intraday, porque eu levo em consideração, galera, que tem muita gente que assiste nosso canal aí, que é day trade, né? Que faz trade num dia, que não é swing. E no intraday, galera, que é para day trade, ou seja, no gráfico diário, isto é, gráfico de 15 minutos, de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, ele não vai aparecer exatamente assim, dessa forma aqui, como eu disse. Não vai aparecer assim. Muitas vezes o Harami, tá? Ele vai aparecer diferente, ele vai aparecer no gráfico intraday, tá? Ele vai aparecer da seguinte forma: o de alta, aliás, o de baixo ele pode aparecer assim, ó, e é um Harami também, que seria a grávida que é o filho, né? Pode aparecer assim. Então, inclusive, tem literaturas ensinando o Harami desse jeito. Ou pode ser também um de baixa, que na verdade eu fiz errado aqui, que tá certo. E o de alta, galera, que eu fiz o de baixo, e o de alta pode aparecer assim, ó, que eu vou deixar mais pro meio aqui da tela aqui, vou deixar mais para baixo para a gente não se confundir aqui. Então o Harami de alta ele pode estar aparecendo aqui para você exatamente dessa forma aqui, ó. Também é um Harami. Então nem sempre vai aparecer o segundo candle pequeno, menor, exatamente aqui, ó, no meio, tá, galera? Às vezes ele vai aparecer dessa forma. Mas olha só, eu tô aqui na ação, no gráfico da ação da Azul, aquela empresa aérea, né? E note que aqui a gente vê o padrão. A gente vê o padrão Harami aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó, olha só. A gente tem exatamente aqui, ó. Tava numa região de suporte, que era uma região onde o preço já tinha caído e voltou a subir. Então tá nessa região aqui, era uma região de suporte. E repare que tem um candle vermelho forte, aí logo após um candle menor. O corpo desse candle, embora o pavio ele passe além do candle vermelho aqui, na verdade o corpo dele termina dentro do corpo do outro, ele tá dentro do corpo do candle vermelho. E o que aconteceu depois que apareceu esse Harami aqui? Tava descendo, você pode reparar isso, tava descendo o gráfico, apareceu o Harami, ele começa a subir, revertendo, né, aquela tendência ali. Aqui a gente tem dois padrões, na verdade, a gente tem os dois candles aqui, mas um dos candles tem um padrão de candle, ó, solitário aqui, que é já o martelo, que também por si só, se tivesse só ele aqui, ó, ele já ia indicar, esse martelo já ia estar indicando uma possível reversão, porque foi um martelo em região aqui de suporte. Por si só, que ele já daria um sinal. Mas como teve os dois junto aqui, ó, ele representa o sinal de Harami, então foi mais forte ainda esse sinal, uma confirmação a mais. Beleza, galera? Agora aqui embaixo também a gente vê a mesma coisa, tá? Só que aqui eu já digo pra você que é uma operação um pouco mais perigosa. E essa operação aqui, embora esteja mais baixo em nível em relação aos dias anteriores aqui, com a parte mais baixa, né? E quando o gráfico desce muito, ele tende a voltar a subir, etc tal. Mas por que eu digo que aqui seria uma operação um pouco mais perigosa? Porque note que aqui atrás, ó, a gente tem uma região de suporte, ela foi rompida exatamente nesse candle aqui. E todo suporte, quando ele é rompido, ele vira resistência, tá? Ele vira resistência, então teve um perigo aqui, era um trade de risco, um pouco mais de risco, mas ele mostrou o padrão aqui pra gente, ó.
padrão candle forte vermelho com um candle um pouquinho menor ali verde, ó. E o que aconteceu? Tava descendo, aconteceu o padrão Harami, ele voltou a subir. Mas lembra que eu falei pra você que um suporte rompido ele vira resistência? Pode ver que virou mesmo, ó. Subiu até aqui, voltou pra depois retomar, dando ali uma espécie de pivô e daí voltou a subir. Então vamos ver em outros ativos aqui, galera. Mas achei aqui, galera, ó, mais um Harami, tá vendo? E o que acontece nesse Harami aqui, ó? Muito provavelmente se você entra sem esperar a confirmação, ele ia dar stop, né? Esse aqui, pra você ver que nenhum tipo de análise, galera, você tem que entender uma coisa, nenhum tipo de análise é 100% perfeito. Então tem horas que vai dar erro. Então você tem que ter essa consciência. Aqui a gente tem um spin, mas a gente vê que tem o Harami aqui, candle vermelho maior com candle menor. Vem aqui, ó, candle menor de polaridade oposta. Certo? Aconteceu de mudar a tendência? Aconteceu. Ó, começa a subir após o Harami. Só que aqui, galera, muito provavelmente, se você entrasse, ia te estopar. Por que ia te estopar? Porque aqui aconteceu o Harami, tá? Muita gente ia entrar nessa região aqui, né? Ia entrar lá. Se o candle, eu não sei aqui se o candle primeiro subiu para depois descer lá embaixo, ou se ele abriu, desceu e subiu. Provavelmente, se ele fez isso, né? Aí você entrou aqui, você tá colocando teu stop lá no padrão Harami. Se ele desceu primeiro e subiu, beleza, você ia continuar na operação, mas note que no outro dia aqui, ó, no segundo dia depois que aconteceu o Harami, se o teu stop tivesse aqui, ele ia te stopar nesse candle aqui, ó. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado. Ele já indicava que ele não tava 100% de segurança que ia subir. Os candles, ele praticamente fala conosco, galera. E esse spin que você tá vendo aqui, ó, eu aprendi num livro do Steve Nielsen. Steve Nielsen, ele fala que quando aparece uma vela pequena, assim, deixando pavis grandes, como esse candle que você tá vendo aqui, ó, é um candle de hesitação. O mercado tá hesitando. Será que eu vou para cima ou será que eu vou para baixo? Então aqui o mercado tava hesitando se ia para um lado ou se ia para o outro. Era uma indecisão aqui de mercado. É isso que o candle tá mostrando. Então veja que nessa indecisão foi um pouco perigosa a entrada, teria sido estopado aqui, ó. Mas mesmo assim ele funcionou o padrão, porque ele subiu. Então a gente consegue ver, se você for procurar aqui, galera, você vai achar muito aqui, né? Tinha marcado alguns já. Você vai ver isso o tempo todo, aparecendo o Harami. Ó, tá vendo? Aqui, quem desse uma entrada aqui ia passar um sufoco também. Por quê? Digamos que você entrasse aqui quando fechou esse candle aqui, ó. Lembrando que é o candle diário. E você já entrasse no dia seguinte. Se você entrasse aqui, ó, o ideal era você entrar lá em cima, ó, passar menos trabalho. Mas se você entrasse aqui, ó, com stop aqui embaixo, veja que chegou bem próximo do teu stop aqui, ó. Olha o tamanho dessa sombra. Todo lugar que tem sombra, galera, é onde o preço chegou e voltou aqui, ó. Ia passar trabalho, mas ia dar gain. Deu gain. Quantos por cento? Vamos dar uma olhada. Digamos que você entrasse aqui quando o candle começou a romper. Vamos ver quanto você ia pegar aqui, quantos por cento. Digamos que você entrou bem aqui, ó. 8 dias, 6%, ou seja, ia dar uma operação positiva. E lá, ó, se você continuasse na operação, então, ó, se fosse até aqui em cima, ó. Aí quando você só fechasse a operação quando você visse esse padrão aqui de engolfo de baixo, ó, que daí mudou a tendência, estava subindo, mudou. Então a gente entraria, digamos, nesse padrão aqui Harami, depois do final ali, né, do candle de força aqui, e levaria até aqui, ó, porque no final do engolfo a gente ia sair fora. Então em 19 dias a gente receberia 11% aí. Então você vê que dá sim para usar, não como entrada, tá? Mas como confluência de entrada. Algo que conflua com os demais, seja com os indicadores que você olha, seja com médias móveis, né? Você possa usar como confluência, galera. Ele quase deu um outro padrão aqui, ó. Daí sim, padrão gráfico, tá? Ó, cabeça e ombro. Ó, aqui, ó, rompeu, veio testar de novo aqui a região de resistência e subiu. Então aqui a gente teve duas confirmações. A gente teve um ombro, cabeça, ombro, juntamente no meio aqui, ó, onde seria a região da cabeça, que a gente tem um Harami, ou seja, dando duas confluências que o gráfico ia subir. Beleza, galera? Então olha só, nosso canal, a gente tá se esforçando para toda semana ter no mínimo aí uns 3 vídeos, galera. Então ajuda o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque esse canal vai ser o maior canal de trades do Brasil, galera. Então fica ligado conosco aí, que esse canal vai bombar e vai estar te dando muitas dicas para você que quer crescer nesse universo do mercado financeiro, beleza, galera? Espero que tenha gostado do vídeo e até ao próximo. Fui!